alvíceras. Hoje, língua portuguesa, mais uma daquelas expressões que nos causam dúvida. Por exemplo, as expressões as mais das vezes, as mais vezes, o mais das vezes, às vezes, por vezes, há vezes, sem o S depois do A, há vezes com crase, com acento agudo indicativo de crase. Bom, acento grave indicativo de crase. Bom, são expressões parecidas e na hora de você falar, na hora de você escrever, você pode ter dúvidas sobre qual utilizar. Em outros momentos, você pode deixar de utilizar uma expressão dessa, que é um recurso, porque você não sabe como escrever. Umas têm acento, outras não têm, umas estão no singular, o A está no singular, a outra está no plural, como por exemplo, às vezes e há vezes. Agora veja só que interessante. Às vezes e há vezes, ambas com acento grave indicativo de crase, só que a primeira, às vezes, tem um S depois do artigo, depois do A, e a segunda não tem o S. Ambas, às vezes e há vezes, significam a mesma coisa que por vezes, ou seja, significam de quando em vez, de vez em quando. Há uma periodicidade regular, algo que se repete de vez em quando. Agora, já as expressões as mais das vezes, as mais vezes, o mais das vezes, significam outra coisa, significam quase sempre. Então veja as primeiras expressões, às vezes, por vezes e há vezes, significam de quando em quando, de vez em quando, de quando em vez. E as mais das vezes, as mais vezes e o mais das vezes significam quase sempre. Portanto, há expressões que significam, que impingem uma periodicidade regular, mas não muito repetitiva, e outras que já impingem, já denotam uma periodicidade praticamente sequencial, linear, ou seja, o tempo quase todo, muitas vezes, uma repetitividade muito grande. Ok, então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, com a expressão as mais das vezes, que significa quase sempre. Bom, as mais das vezes. Por exemplo, na seguinte frase: o que não se deve é criar monstrengos linguísticos, tais como apenas mente, ad hoc mente e outros, produtos da meia-ciência, que as mais das vezes é pior do que a ignorância. Agora um exemplo com as mais vezes, que também significa a mesma coisa, quase sempre. O executor finge o remate, o que as mais vezes, ou seja, quase sempre, faz com que o guarda-redes caia. Outro exemplo agora com a expressão o mais das vezes, que também significa quase sempre. Seus comentários sobre o Bolsonaro são o mais das vezes desonestos, ou seja, seus comentários sobre o Bolsonaro são quase sempre desonestos, o mais das vezes desonestos. Você também tem as expressões, como eu já falei, que designam uma periodicidade mais regular, ou seja, não tão assim intensa, que significam de quando em quando, de vez em quando, que são aquelas três que já falamos: às vezes, com crase, há vezes, com crases, e por vezes. Bom, estas são fáceis, né, de dar exemplos, são mais utilizadas por nós. Por exemplo, às vezes eu vou lá, às vezes eu não vou. Todo mundo usa, não tem nenhum mistério. Por vezes também, todo mundo usa. Por vezes eu estive lá. Por vezes ganhamos a confiança dos nossos consumidores. Enfim, agora, tem uma dessas três que quase ninguém utiliza. Aliás, eu nunca vi ninguém utilizar, mas faz parte da nossa língua. Há vezes é mais utilizada em Portugal, é por isso. Há vezes é a mesma coisa que às vezes. E ela vem com crase e também já é em contradiça também sem crase. Portanto, eu deixei aí na tela sem crase de propósito, porque você pode encontrar sem o acento grave indicativo, indicador de crase. Mas
ela também é encontrada com crase. Agora, sempre ela vem no singular, né? O a vem no singular. Há vezes. Mas significa a mesma coisa que às vezes. E significando a mesma coisa que às vezes, acaba que ela é absorvida, ela é fagocitada pela sua expressão similar. Então, nós só usamos na prática, todo mundo só usa na prática, às vezes. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.